presidente do Cruzeiro, Sérgio, fez várias merdas dentro de campo. Mas uma coisa não se pode negar, que ele fez de tudo pro Cruzeiro virar SAF. Cruzeiro que é um dos primeiros times do Brasil a se tornar SAF nesse modelo. E agora o Cruzeiro está colhendo os frutos que ele ajudou a plantar, com a gestão do Ronaldo. O Cruzeiro, desde 2021, não tem mais atraso salarial. Subiu de divisão e está no meio da tabela do Brasileirão de 2023, com pretensões de títulos para as próximas temporadas. Pelo que a gente viveu desde 2019, sejamos realistas, né, turma? É a melhor coisa do mundo. Sobre o Botafogo, eu te pergunto em relação ao Atlético, qual o SAF que é melhor, do Atlético ou do Cruzeiro? Até porque, só fazendo um adendo, na votação da SAF do Atlético, a própria diretoria do Atlético exibiu um papel, uma folha, comparando e mostrando, na visão deles, que a SAF do Atlético foi muito mais... Foi melhor vendido. Então, mas foi melhor chance de resposta. Eu não acredito pelo que eu te falei. Cada caso é um caso diferente. Então, por exemplo, quando eu não tinha dinheiro para transferban, eu tinha que correr atrás, fazer empréstimo comigo, ser avalista, recorrer aos Você avalizou muito lá? Várias vezes. Tem seu CPF está lá ainda? Eu já fui para o SPC mais de 2 vezes. Eu tenho essas cartinhas valores, guardadas dá para lá. falar? Não é melhor não, mas já tive. Eu tenho essas cartas guardadas lá e eu recebi na SPC que eu tive que fazer aval para o Cruzeiro. Né? Então, assim, o Atlético não precisou passar por isso, porque quando eles recebiam qualquer coisa, eles tinham uns investidores que já colocavam o dinheiro e garantiam isso. Então, assim, a gente vê que esses investidores que já tinham uma dívida muito, muito grande junto ao Atlético, optaram por esse modelo. Aquele comparação, e todo mundo sabe o quanto eu gosto, admiro e sou amigo do Sérgio Coelho, mas acho que as comparações são um pouco diferentes, porque quando fala, é o que a gente falou aqui, eles colocam lá, o Cruzeiro foi de 400 milhões, não foi de 1,5 bilhão. A Associação Atlético está livre de dívidas. Pô, mas ela foi para a SAF que essas mesmas pessoas vão pagar. A do Cruzeiro está com a dívida na associação, mas quem vai pagar? A SAF. E isso está claro no plano de recuperação. Então, no fim, tudo se mistura. Foi um exemplo que eu estava falando antes aqui, Ulisses, Curitiba, quando me falaram, o Curitiba é R$1 bilhão e o Cruzeiro foi 400. Mas você vai ver um bi, eles falam lá de 200 milhões para centro de treinamento. O do Cruzeiro também está com centro de treinamento sendo investido. E foi assumida uma dívida tributária de 400 milhões para isso. Só que é bonito quando você fala de uma forma, mas não consegue analisar o contexto geral, que está muito claro. Então, dizer uma qual é vontade melhor... da mídia na hora de noticiar criações de narrativas e tal contra o Cruzeiro, você acha? Não sei se é só isso, acho que é a favor mais da polêmica, Ulisses, porque eu me lembro, foi isso que eu respondi aqui agora pro André. Quando a gente fez a SAF do Cruzeiro em 2021, final de 21, e no Mineiro, os cruzeirenses, como vocês aí vão lembrar, começava a perder o jogo, tinha um jornalista da Globo que mora lá na Espanha, que vinha sempre falar mal da SAF do Cruzeiro. Foi começar a ganhar, ele sumiu, ele parou de falar. Então eu falo, é muito fácil você do outro lado do oceano ficar falando de uma negociação sem assentar na cadeira e saber as dificuldades que se tem de gerir um clube com 9 milhões de torcedores, centenas de funcionários sem receber. Então eu realmente acho que é difícil comparar, porque por mais que sejam negociações de clube de futebol, as situações são tão peculiares que é igual eu comparar a venda de supermercado com de companhia aérea. São coisas muito distintas, porque as realidades de cada um são muito diferentes naquele momento. Aposte gratuitamente na Betfair, parceira do Cruzeiro, nos jogos da Champions e do Brasileirão. Não é teste, é aposta grátis mesmo. Não custa nada se divertir, clicando agora no link do comentário fixado. Presidente, eu queria começar com essa venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo. Na época, a gente acompanhou muito, né, na cobertura jornalística, aquelas aprovações no conselho, todo aquele processo. E até hoje, parte da torcida, ou alguns cruzeirenses falam, o Cruzeiro foi dado para o Ronaldo. O Cruzeiro foi de graça, foi um absurdo a venda. É uma parte da torcida que acaba dizendo isso. Você que participou desse processo, como é que se diz para o torcedor do Cruzeiro que foi uma boa venda, que foi algo que não foi dado ao clube, né? Primeiro, esse comentário só vem quando o time perde, né? Quando verdade. O time faz uma boa campanha, tá tudo maravilhoso. É aquela velha ideia de você associar o desempenho esportivo a coisa tá certa ou errada. Então, aquele mesmo time que performa bem no outro ano tá mal, o time que todo mundo aplaudiu, de repente é todo mundo ruim, o presidente é burro, o técnico não presta. Quanto à venda do Cruzeiro, eu cito que primeiro a gente tem que contextualizar. Todo mundo sabe, não só o torcedor cruzeirense, mas qualquer um
que gosta de futebol, que a gente estava num momento periclitante, né? Chegando ao fim do ano, chegamos a passar por greve de jogador, que a gente tinha conseguido sanar boa parte dos salários após fazer uma operação com a sede administrativa do Cruzeiro, mas que tinham 28 milhões de transferban serem pagos. Se não se pagasse, não conseguiria nem montar o time de 2022. A gente estava correndo atrás, claro. Tanto que muitos perguntaram, você já tinha até fechado com alguns jogadores. É claro, você tem que vislumbrar o cenário de que você vai conseguir, mas não tinha aquilo na mão tão cedo. Então, a gente fez essa operação com o Ronaldo, que acabou sendo efetivamente rápida, mas que eu acho que todo mundo analisa de forma muito rasa. Dizer que o investimento de 400 milhões acabou naquilo é uma falácia, porque a lei é muito clara de que a SAF, ela herda a dívida, ela se torna solidária da dívida total do clube, se essa dívida não estiver sendo quitada no prazo dos 6 anos iniciais. Então, a operação, não só para mim, mas como para qualquer um que trabalha no mercado financeiro, é uma operação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. É uma brincadeira que eu faço, André. Você compra uma casa de 10 mil reais que tem 10 milhões de dívida de IPTU. Qual o valor dessa operação? É só os 10 mil que você pagou? Né? Então, quem assumisse a SAF, e assim o Ronaldo fez, tanto que a gente vê a recuperação judicial hoje, a preocupação da SAF com a nossa recuperação, e ficou muito claro que ela que vai fornecer os recursos para pagar as parcelas, né? A gente vê que isso aí haveria essa responsabilidade depois. Então, acho que a análise é rasa de quem só pensa no investimento e não consegue analisar no global da operação. Antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Você falou de uma questão muito interessante que foi a institucionalizar o calote. Aí me lembrou uma fala do Mano Menezes. Vigarice que ele fala. Ele ficou na bronca mesmo com a SAF, ele tem uma dívida alta com o Cruzeiro, pela questão trabalhista mesmo, o contrato que ele tinha vigente. Como é que você tem como um jurista, né, um advogado, vê essa questão da formatação da lei? Porque ela entra também, a grande bronca do Mano Menezes, na questão trabalhista. Então, pessoas que trabalharam no clube, funcionários de todas as escalas e níveis salariais, entram na recuperação judicial e ficam com esse pagamento meio que parcelado. Essa lei foi cruel com essas pessoas ou é uma lei que garante o pagamento das pessoas que poderiam nem receber? Eu fico tão feliz de responder essa pergunta, que eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, sobretudo após as 2 entrevistas que o Mano Menezes deu sobre isso. Primeiro ponto sobre a lei. A inteligência dessa lei foi copiar o modelo correto da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Essa lei ela vem corrigir os defeitos que a concordata, que era uma lei lá, na verdade era um decreto-lei de 45 tinha, que as empresas que passavam em dificuldade não conseguiam se recuperar, porque você não tinha instrumento para isso. A maior inteligência da Lei 11.101 foi cortar a sucessão tributária e trabalhista. E isso ficou tendo essa discussão durante muito tempo no Poder Judiciário brasileiro, até que o STF solidificou essa questão. Aliás, eu cito essa decisão aqui no meu livro como sendo fundamental para temos que preservar a empresa, temos que preservar a atividade que gera empregos e atividade que paga impostos, atividade que é aquela locomotiva da sociedade. E isso vai permitir com que aqueles que não vislumbrassem receber nada, recebam algo. Tanto que o leading case de julgamento disso foi quando a Gol compra uma unidade produtiva da Varig. Aí eu pergunto, o que era melhor? A Gol quebrar, você mandar embora todos os pilotos e comissários, a Varig ia embora? Ou a Varig compra unidade produtiva, consegue dar emprego para alguns e ainda assim colocar dinheiro e ajudar a pagar o que estava para trás? Então eu trago essa realidade para o Cruzeiro e para o Mano Menezes. Primeiro grande ponto que eu coloco. Eu me vi várias vezes em discussões, até porque eu vivi uma época de salários atrasados, herdei assim, né? Então isso é bom colocar para também não dizer que você que deixou atrasar, herdei assim e tentei manter em dia, consegui um tempo e depois não mais, mas eu me lembro que muita gente falava, às vezes até jogadores ou igual o Mano Menezes, que ganham mais, e não estou justificando porque independentemente de quanto você ganha, o trabalhador tem que receber o seu salário, mas eu lembro esses que ganham mais viravam para a gente, presidente, mas não dói a mim, tá doendo é o jardineiro que ganha pouco e não está recebendo, né? Vários falavam isso. E essa lei vem atingir essas pessoas. Um dado que talvez pouca gente saiba, aproveitando essa audiência, é que na recuperação judicial do Cruzeiro, quem recebe até 150 salários mínimos vai receber integral o seu crédito no prazo máximo de 3 anos. 20 mil reais no prazo máximo de 6 meses. Nisso aí eu estou abarcando, André, 85% dos credores.
Então isso que me espanta. O próprio Mano Menezes, que era tão preocupado com quem ganha pouco, devia estar feliz com quem ganha pouco, está recebendo tudo agora, em vez de estar brigando com diversas outras pessoas na Justiça do Trabalho para bloquear bens. E essas pessoas que às vezes não têm dinheiro nem para ter um advogado, né, direito para poder defendê-lo. Então a lei ela é muito correta em tratar os desiguais de forma desigual. Ou seja, quem ganha mais, como o Mano Menezes, como alguns outros jogadores que também ficaram insatisfeitos e votaram contra o plano, mas quem ganha mais tem um desconto maior, exatamente porque ele tem uma reserva maior. E os que ganham menos chegaram a ter desconto zero, como eu te disse, recebendo em prazo muito menor e corrigido. Então a lei ela promove a justiça social, isso é importante dizer. Entendo o Mano, porque obviamente ele perdeu parte do que ele teria que receber, sim, né? Houve uma proposta de deságio, mas o deságio ele é aplicado sempre sobre aqueles que têm que receber mais, e os que têm que receber menos têm a garantia de receber no prazo menor. Então ela é muito justa essa lei. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de maneira simples e passo a passo, por só R$29 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que eu vou te ajudar.